Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Correio Brasiliense, Cine Drive Out, Cinemação, Artcines e o Set. Vocês devem se perguntar por que eu nunca falo na mesma ordem, né? Mas é porque eu realmente faço sem roteiro, simplesmente vou falando na ordem que eu me lembro. Estamos aqui para falar do dia 9, mas antes de falar do dia 9 do festival, faça novamente como o Cauã Raymond. Um beijo e um abraço para todo mundo aí ligado na Conexão Sundance. Bom, no dia 9 do festival, infelizmente foram só 3 filmes. Eu tentei 4, mas não consegui ingresso pro 4º filme. Fui chutado da lista de espera, infelizmente. Mas ainda assim foi um bom dia. Foram 3 filmes, 2 filmes muito bons e um filme, enfim, regular para bom. O primeiro filme do dia foi o brasileiro Ferrugem, que tá aqui com o nome de Rust, o que me surpreendeu bastante. Quer dizer, não me surpreendeu tanto porque... afinal, era um filme do Ali Muritiba, eu já tinha visto outros filmes dele. Para mim, Amada Morta é um dos filmes brasileiros que eu mais gostei nos últimos anos. Mas eu não estava com uma expectativa formada. Entrei no filme de coração completamente aberto e saí completamente embasbacado. O Ferrugem trata basicamente da nossa vida na era das redes sociais, né? Em que 2 adolescentes viajam numa excursão da escola e nessa brincadeira toda acaba vazando um vídeo íntimo da protagonista, que se chama Tatiane. E depois disso eles vão ter que lidar com as consequências do vazamento desse vídeo íntimo, tanto para ela quanto para o René, né, que inclusive não era a personagem do vídeo vazado, né, mas era o menino com quem ela estava se envolvendo naquele momento. E o Ali Muritiba consegue fazer um filme que ele trata o tema com muita seriedade e muita sensibilidade, assim, digamos que é de uma forma bruta, mas ao mesmo tempo de uma forma muito realista, né? Ele divide o filme em 2 partes, então na primeira parte do filme se discute basicamente as consequências do que aconteceu para a Tati, e na segunda parte do filme se discute as consequências do que aconteceu para o René. E com isso a gente consegue desenvolver uma boa empatia por ambos os personagens e entender realmente como essas questões do mundo virtual acabam podendo simplesmente destruir a vida das pessoas, assassinando reputações, né? A gente vive numa era aqui em que uma menina, enfim, manda um nude. Não é o caso do filme, o filme não é um nude, né? Mas a menina manda um nude para um namorado ou para um garoto que ela confia, ele espalha isso por um grupo de WhatsApp e ela se torna a piranha vagabunda da escola e começa a ter a sua reputação assassinada, começa a ser perseguida, começa a ser xingada, começa a sofrer todo tipo de pressão social, misógina, machista, conservadora e principalmente hipócrita, né? Porque o tipo de bullying que ela sofre ou sofreria na escola, numa hipótese dessas, seria de pessoas que possivelmente fazem as mesmas coisas, né? E os mesmos garotos que gostam de receber os nudes são os mesmos que a chamam depois de vagabunda e de piranha da cidade. E por outro lado, trata também da forma irresponsável com que os adolescentes lidam com essas coisas ou a falta de preparo, né, dos pais para lidar com esse tipo de situação, né? Quer dizer, os pais mais jovens hoje, que estão na minha faixa etária, que com filhos adolescentes, né, apesar de eu não ter filho, muito menos adolescente, mas que estão na minha faixa etária, por volta dos 40 anos, né, eles não cresceram nessa era. Eles se adaptaram a essa era. Então eles não foram adolescentes, não foram pré-adolescentes com a existência de Facebook, de WhatsApp, com a viralização das coisas, né? Então isso gera uma série de obstáculos para você conseguir educá-los com responsabilidade, para você conseguir apoiá-los, né? Então a gente está num momento em que a sociedade avança muito em termos de tecnologia, difusão da informação e de comunicação, mas avança a passos muito curtos e em muitos casos retrocede em relação às questões de comportamento, né? E as questões morais, né? E geralmente as principais vítimas são as mulheres jovens, né? Nesse tipo de contexto de mundo virtual, né? Que é do que nós estamos falando. Eu fiz uma entrevista exclusiva com o Ali Muritiba, que vai estar aqui no fim desse vídeo, tá também na página do Razão de Aspecto no Facebook, ele falando um pouco, mas é interessante, porque ele, nas perguntas e respostas, ele colocou que
para ele, o título Ferrugem é uma metáfora dupla, né? Por um lado, a ferrugem, no primeiro momento, é a corrosão interna do que está acontecendo com a Tati. E no segundo momento, a ferrugem, então, digamos, o endurecimento, né? O envelhecimento e o que aconteceu a posteriori com a vida do René. É um filme realmente muito sensível e bastante interessante, porque ele tem um tema totalmente universal e ele tem uma linguagem visual universal, ele tem um tratamento universal, né? Ele não tem aquela cara de filme brasileiro, né? Bem ao contrário do Benzinho, né? Como eu falei aqui no vídeo do primeiro dia, o Benzinho, ele é um filme que você sente o Brasil até os ossos, assim. Já o Ferrugem, não. Essa história poderia estar acontecendo em qualquer escola dos Estados Unidos, do Brasil, na Patagônia e tal, qualquer lugar que tenha internet, né? Então é uma história... É um drama pesado, né, que pode ser o drama da vida de qualquer um de nós proximamente, ou de um adolescente próximo que faz parte das nossas vidas, né? Um bom alerta, muito cuidado com o que você deixa gravado no seu celular. Eu acho que ele dialoga, na verdade, com dois filmes. O primeiro é o Depois de Lúcia, que é um filme mexicano, apesar de ser tratado num contexto mais amplo de bullying, né? O tema do vazamento do vídeo. O centro daquele filme é o vazamento, a viralização de um vídeo íntimo, né? Que tem uma abordagem, digamos, mais visualmente violenta do que psicologicamente violenta, né? E o Rush tem uma abordagem muito mais psicologicamente densa. Outro filme que eu relaciono, que está aqui no próprio Festival de Sundance, que trata de um tema muito parecido, que é o Assassination Nation, né? Que eu falei no vídeo do dia 7. Então é interessante vocês verem. Bom, de qualquer forma, afirmo aqui categoricamente que os filmes brasileiros foram os 2 melhores filmes que eu vi na mostra de filmes estrangeiros. De competição, né? Não falo isso com fanismo, falo isso com muita alegria, entendeu? Porque no ano passado, por exemplo, eu não podia dizer isso, mas nesse ano eu posso dizer. Acho que dos 12 eu vi 6, e desses 6 os 2 brasileiros são os melhores, e Ferrugem fica com nota 5 de 5. O segundo filme do dia foi Foxtrot. Foxtrot entrou na pré-lista, né, dos indicados a melhor filme estrangeiro do Oscar 2018. Entrou nos 9, né, mas acabou não ficando nos 5, acabou não sendo indicado, como representante de Israel. Basicamente é um filme que trata de um jovem soldado israelense, um cabo, que está cuidando de um ponto de passagem de suprimentos ali no meio do deserto, que não tem muito significado. E o nome desse ponto é Foxtrot, que também tem relação com a dança. E aí acontece uma confusão, dão uma notícia equivocada para a família dele de que ele tinha morrido, e isso dispara uma série de eventos que levam ao grande problema do filme, que eu não posso dizer exatamente qual é para não dar spoiler. Mas eu gostei muito do Foxtrot, ele tem um tom muito seco. As sequências que se passam na casa da família dele são sempre sequências muito mais sombrias, escuras, muito mais desesperadas. As sequências que se passam no posto de controle, onde ele está, são muito mais bem-humoradas, né, com algumas situações absurdas. Eu não vou dizer qual é a situação absurda aqui, porque se eu disser vai ser spoiler, vai tirar a graça. Quando você viu o filme, ele deve estrear no Brasil em breve. Mas desde o comportamento dos 4 soldados dentro do container onde eles têm que dormir, as conversas que eles têm quando eles estão morrendo de tédio, né? As pessoas que eles precisam parar e avaliar para ver se passam pelo ponto ou não, né? Tudo isso é feito com uma carga muito grande de ironia, e que está ironizando, na verdade, a guerra, né, com a Palestina, basicamente. E o conflito israelo-palestino, e mostrando a que nível o absurdo daquele conflito pode chegar e quais são os resultados disso na vida das pessoas, né. Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele, apesar de, em certo momento, o final ficar previsível, né, na verdade, ele te surpreende, não com o que acontece, né, mas com como acontece, né? Você acha que sabe o que aconteceu, mas você não sabe, sabe de nada, inocente, e por isso é outro filme que fica com a nota 5 de 5. Já o terceiro filme do dia, que foi da mostra de meia-noite, foi o Revenge, Vingança, um filme francês, né? Um torture porn francês, dessa nova onda tem que tomar cuidado falar nova onda na França, porque pode confundir com a Nouvelle Vague, né? Mas enfim, com esse novo movimento dos filmes de terror francês modernos, anos 2000, começou lá atrás, em 2003, com Alta Tensão, né? Depois teve o Mártires, teve vários outros, tem o Where na Netflix, que eu gosto muito, que são bons filmes, né?
E esse filme aqui, ele me deixou, na verdade, com sentimentos dúbios. É basicamente um filme no estilo de a Split in Your Grave, entendeu? A vingança, uma mulher que sofre uma agressão, né? E acaba caçando os caras que a agrediram. Enfim, uma premissa simples, né? Nada original, mas nesse tipo de filme o que importa é a execução, né? E é na execução, na verdade, que vem os sentimentos dúbios pra mim. Bom, o filme é estrelado por um ator que parece Jean-Claude Van Damme jovem e por uma atriz que parece Alicia Vikander no Lara Croft. Lembra, né? Obviamente não são irmãs gêmeas. O filme se passa todo no deserto, né? Numa mansão no meio do deserto, onde eles chegam de helicóptero e o grupo de homens lá se reuniu para uma caçada e um deles levou a sua amante e tal. E acaba dando merda, né? E as coisas acabam virando. Tem uma fotografia muito bonita, realmente. Tecnicamente o filme é lindo, né? Explorando, inclusive, a amplitude, né? A amplidão, o tamanho do deserto, os planos abertos, né? A sensação de isolamento que aquilo dá nas pessoas, como aquela mansão se destaca no meio do deserto e tudo mais, o luxo, a água que tem ali, né? E como isso destoa do ambiente. Por outro lado, quando entra no assunto, que é o que faz o filme de terror, né? Que é o tiro, porrada e bomba, literalmente, eu acho que ele começa a se complicar um pouco, né? Eu tinha lido sobre o filme, que o filme tinha chocado em outros festivais internacionais e tal. Aqui em Sundance, na maior parte do tempo, a plateia riu. Agora, em alguns momentos dava pra ver que era um humor proposital. Em outros momentos parece que foi um certo grau de humor involuntário. Tem muito gore mesmo, cenas horrorosas, as pessoas metendo o dedo na ferida mesmo pra tirar coisa e tal, sangue pra todo lado. Banho de sangue esse filme. Não tem o que pôr mais de sangue nesse filme, só se borrar a tela totalmente totalmente vermelho. Mas por outro lado, assim, a coisa fica, eu acho que ela passa um pouco do limite da suspensão de descrença, entendeu? E é por isso que eu fico com sentimento dúbio, na verdade. Por quê? A própria sobrevivência da mulher que é agredida, ela ocorre depois de ela tem que sobreviver a uma situação que desrespeita todas as leis da física e desrespeita também a resistência biológica do ser humano, entendeu? Depois do que ela passou ali, eu não posso dizer o que né? Mas era absolutamente impossível ela ter sobrevivido. Se tivesse sobrevivido, era absolutamente impossível ela ter recuperado as forças para se vingar. É uma situação bem complicada. O filme tem outras coisas, assim, que você fica... Por exemplo, o sujeito toma um tiro com uma cápsula de pistola 12 no ombro, entendeu? Aí ele amarra o negócio e sai dando tiro, apoiando um rifle no ombro dele que toma um tiro, sabe? Toma um tiro na barriga, aí você sai caminhando, sabe? Coisas assim. Ou você tá com uma coisa enfiada no estômago e toma uma cerveja, sabe? Enfim, são coisas que podem ser bem humoradas, mas que não me pegaram no filme, que eu acho que prejudicaram um pouco, né? Chega um certo momento no filme que você vê, na verdade, que a protagonista, que é a Jen, é o Rambo, né? Aí você pensa, não, Maurício, você tá louco, você tá exagerando. Não. Quem viu Rambo 2 vai entender exatamente o que eu tô falando, porque tem uma cena que é muito paralela, além de o deserto parecer lá o mesmo, né? As mesmas montanhas que o Sylvester Stallone tava enfrentando os soviéticos lá no Afeganistão, né? Então, eu acho que o filme pecou um pouco nesse ponto. Piercing, por exemplo, é um filme que em tese tem um estilo parecido, assim, mais sanguinolento, que eu acho que funcionou melhor. Teve outro filme aqui que eu vi no Festival de Sundance 2016, que é o Carnage Park, que é um filme um pouco parecido, eu diria, né, no estilo, que eu também acho que foi um filme mais bem executado. Mas por outro lado, também não é um filme ruim, não é um filme que as pessoas vão ser com raiva, também você só não pode ir para esse filme esperando que ele seja o melhor gore, a melhor vingança feminina da história do planeta, e basicamente ele vai ficar melhor se você não levá-lo a sério. Esse eu acho que é o principal. Eu fui pro cinema levando o filme a sério, então a minha expectativa foi um pouco frustrada, eu esperava bem mais. Mas enfim, para Revenge, ou Vingança, eu vou ficar no meio do caminho, dou uma nota 3 de 5, acho que ele pode funcionar, talvez para fãs do gênero. Para a maior parte do público ele pode acabar ficando mais engraçado do que assustador. Que foi o que aconteceu aqui na sessão, né? As pessoas aplaudiam, riam, davam risada, davam gargalhada e tal. E como desta vez não teve Q&A, né? O diretor e a equipe já tinham ido embora de Park City, não deu pra ninguém fazer a pergunta, não deu pra sentir se essa era a mesma vibe do filme ou se isso foi uma coisa involuntária. Então é isso, Revenge fica com 3 de 5 e o Revenge para
a minha tristeza, na verdade, foi o 100º filme que eu vi no Festival de Sundance em 3 anos. Fica marcado. Eu acredito que o tema abordado pelo filme ele é um tema que está bastante, infelizmente, bastante em voga em muitos países do mundo. É o tipo de problema que é enfrentado por muitos pais, professores e adolescentes. Então isso torna, de fato, o filme bastante universal, mas tem o fato de que é um filme feito no sul do país. Eu já tinha ouvido falar coisas parecidas com essa no tocante ao Para Minha Amada Morta. Em festivais internacionais, pessoas me diziam, não parece muito com o filme brasileiro. Aqui, na verdade, não existe Brasil, existem Brasis. São vários Brasis diferentes. E o Brasil lá no sul é um outro Brasil, com uma outra temperatura de cor, inclusive, com uma outra atmosfera, com outro modo de se comportar, de falar. Eu acho que essa é a grande riqueza, no fim das contas, de fazermos filmes em regiões distintas do país, né? E aí é muito legal eu vir pra cá agora, com Ferrugem, mostrando esse filme que fala de um tema bastante universal, mas de uma maneira brasileira, só que brasileira de outro lugar, brasileira do sul e brasileira de minha natureza também, né? Que é o tipo de cinema que eu desenvolvo, que eu faço. Exatamente. Eu também sou do sul, por coincidência. Sou do Rio Grande do Sul. Uma pergunta que eu queria te fazer aqui sobre o festival. Não sei se você viu, tem pelo menos um outro filme que trata de um tema parecido aqui, que é o Assassination Nation, que tá nas sessões de meia-noite, só que faz uma abordagem, digamos, muito mais... mais de gênero, né? E mais sensacionalista também, ainda que exagerada, mas que são 2 filmes que estão tratando basicamente de machismo, misoginia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não tive a oportunidade de ver o filme, mas eu ouvi falar sobre o filme. Eu acredito que desde que esses temas... Bom, misoginia e machismo existe desde que o mundo é mundo, desafortunadamente ele existe, só que a gente dava muito pouca atenção a esse tema, porque no fim das contas, principalmente nós homens, vivíamos num lugar de privilégio, de exercício desses direitos, né, de certa maneira oprimir, reprimir, controlar as mulheres. E está acontecendo um movimento lindíssimo no mundo de tomada de poder, de ocupação de espaços por parte das mulheres. E eu sou pai de uma menina de agora 10 anos. E quando todo esse movimento começou a acontecer, eu comecei a perceber que era muito importante que, de alguma maneira, eu pudesse falar, fazer parte disso, desde o meu lugar, desde o lugar de um homem branco e tal, hétero, mas que eu pudesse fazer parte disso de alguma forma, como um testemunho para minha filha, sabe? Então acho que é super importante que filmes estejam sendo feitos abordando essas questões de misoginia e de machismo. E legal que tem filmes feitos por mulheres, tem filmes feitos por homens, tem filmes feitos por gays, por pretos, por pretas. Eu acho que essa diversidade é super importante. Certo. A última pergunta. E o que significa para você estar com o filme estreando aqui no Festival de Sundance, especificamente? Significa passar muito frio. Muito. Somos 2. Porra, que lugar frio. Não, mas pro filme é super importante. O Festival de Sundance recebe um número gigantesco de inscrições. São mais de 5 mil filmes submetidos para estarem aqui. Somos 12. 5 mil longas e 8 mil curtas. É muito filme. 5 mil longas e 8 mil curtas, imaginem. E somos 12 filmes que estamos aqui representando o mundo. Então, é um privilégio enorme para mim. Um privilégio enorme para o Brasil ter 2 filmes aqui esse ano. Acho que para o filme vai representar uma porta de entrada, espero, maior, principalmente o mercado aqui do hemisfério norte, onde o acesso dos filmes brasileiros ainda é restrito. A gente consegue acessar os mercados europeu e latino-americano, mas na Europa a coisa ainda é um tanto quanto difícil. Então acho que estar aqui vai ser legal para que o filme possa circular pelo hemisfério norte. Cuidado com o conteúdo que vocês gravam no celular de vocês. Alô, pessoal do Conexão Sundance, grande axé. Mas é isso então, amanhã temos o último vídeo, que é o vídeo do dia 10, né? E depois disso, talvez mais um vídeo de avaliação. Continue acompanhando o Conexão Sundance até o final.